Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Pasconizando, o programa aqui pelo YouTube que trará informações importantes sobre a paróquia São Sebastião e sobre os movimentos e pastorais aqui da nossa igreja. O nosso primeiro convidado é o Padre Marcos. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Eu sou o Padre Marcos Vinícius Rosa, natural da cidade de Votuporanga, e Deus me deu a graça de trabalhar aqui em Valentim Gentil há 3 anos. É isso aí, Padre. O Pasconizando é uma iniciativa da Pascom, a Pastoral da Comunicação. A gente aproveita para agradecer a sua companhia e já para te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Como o Padre disse, ele está aqui na nossa paróquia há 3 anos e nós queremos saber, Padre, como foi esse caminho até aqui? Bem, eu sou formado na escola do Padre Nino Carta. Morei em Votuporanga, sou natural de Votuporanga, morei no seminário em Votuporanga 4 anos, desde 1988 até 1991. Depois fui para São José do Rio Preto, onde fiz o propedêutico e fiz também filosofia. Em 1994 fui para a Itália, ali concluí todo o meu estudo de filosofia e teologia. Retornando em 1999, eu fui diretamente para a Diocese de Caraguatatuba, onde eu fui ordenado diácono no dia 17 de dezembro de 99, fui ordenado presbítero no dia 15 de abril de 2000, então eu sou o padre do ano 2000, e trabalhei ali no Litoral Norte, em diversas paróquias, durante 20 anos mais ou menos. Depois, o coração é sempre familiar e cheio de gratidão, porque foi aqui, nessa região que eu fui formado, que eu me criei e que muitas pessoas me deram apoio no início. Então eu decidi pedir a Deus o discernimento de retornar para cá, para a minha região de origem, e Deus foi conduzindo tudo, o bispo aceitou, e é por isso que desde 2019 eu estou aqui de volta à região de Votuporanga, de modo particular em Valentim Gentil, mais próximo da minha família e também mais próximo de todos os amigos de infância, todos aqueles que me apoiaram no início da minha vocação. E Padre, como o senhor disse, o senhor está aqui em Valentim há 3 anos e nós o escolhemos como primeiro entrevistado, digamos assim, do Pasconizando, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a igreja, sobre as pastorais e movimentos. Falando sobre a igreja, no creio se professa, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. O que isso significa? Primeira coisa que é importante ressaltar, a igreja não é uma definição. A igreja é uma profissão de fé. É assim que desde os tempos apostólicos, por isso o creio é chamado símbolo apostólico, que se professa essa igreja como revelada por Jesus Cristo. A igreja, ela tem toda a sua fonte em Deus. A igreja, ela tem o seu fundador, Jesus Cristo. A igreja tem o seu grande inspirador e condutor, o Espírito Santo. A diversidade dessa igreja, ela não faz, digamos assim, não é um empecilho, pelo contrário, é uma riqueza. A igreja é una, porque unida a Jesus Cristo, unida a toda a sua extensão, ela se faz presente no mundo inteiro. A unidade da igreja se faz tão sincera e presente, porque ela estende em toda a extensão desde a sua fundação até os dias de hoje, mantendo viva o seu depósito da fé através da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. É algo que diferencia a Igreja Católica das demais igrejas. A outra característica dessa unidade está na extensão, onde tudo aquilo que acontece num determinado lugar acontece em toda a igreja. Por exemplo, o que o Papa celebra lá no Vaticano é celebrado também nas nossas capelinhas, nos nossos grupos, nas nossas paróquias. Portanto, a unidade da igreja, mesmo na sua diversidade de povos, línguas, raças e nações, ela acontece visivelmente. Ela é santa, a igreja é de Jesus Cristo. Portanto, toda a orientação e tudo aquilo que se desenvolve na igreja, através dos sacramentos, da sua ação, é para a santificação. Apesar de composta de homens pecadores, mas todos vocacionados à santidade. Então é aqui que está a fundamentação da santidade da igreja. Ela é católica. O catolicismo, a catolicidade significa
universal, ou seja, ela está presente em todas as dimensões. A palavra católica significa catam rolam, conforme o todo. A igreja ela não pega uma parte de Jesus, ela pega a sua totalidade e, portanto, vive essa dimensão na universalidade. Por isso, católica. Nessa catolicidade tem os aspectos que fundamentam, como, por exemplo, os sacramentos, né? O respeito à sucessão apostólica, como Pedro, né? E, principalmente, a Sagrada Escritura, interpretada e refletida a partir do magistério a todas as pessoas. Ela é una, santa, católica e apostólica. A igreja nasce dos apóstolos. Tudo aquilo que a igreja professa é a partir do testemunho dos apóstolos escolhido por Jesus, os 12. Aqueles que Jesus instituiu para ser testemunhas e anunciadores da boa nova que ele veio trazer e inaugurar entre nós. Portanto, é a partir dos apóstolos que nós nos estruturamos e nos configuramos como igreja. E padre, como explicar a diversidade de ações na igreja? São Paulo, na carta aos Coríntios e também na carta aos Romanos, já nos fala muito sobre essa diversidade. Há uma diversidade de dons, de carisma, diversidade de ministério, de serviço, assim como há diversidade de pessoas, de ações, de atitudes. A igreja ela é muito rica dessas adversidades, porque cada um vai exercendo e vai fortalecendo aquele dom, aquele carisma, aquele serviço conferido por Deus por meio do Espírito Santo. Padre, em Valentim, quantas são as pastorais e movimentos e quais as diferenças entre eles? Qual a diferença entre pastoral e movimento? Vamos começar pelas diferenças. A pastoral é uma ação, um serviço, é algo que nasce a partir da organização da própria igreja. Ela não está relacionada às pessoas, mas à ação da igreja, onde nos seus diversos âmbitos a igreja proporciona formação, retiros, orientações para a ação naquela área. Por exemplo, a pastoral familiar vai atuar na área da família. A pastoral da criança, junto às crianças, e principalmente surge com a nossa saudosa Zilda Arnes, com as crianças menos favorecidas. A catequese, né? A catequese é a partir dos sacramentos, a catequese que prepara para a vida e a iniciação à vida cristã e assim por diante. São ações, serviço que é desenvolvido pela igreja e que depois é chamado, né, vocacionalmente para que as pessoas possam trabalhar. Assim como a PASCOM. E agradeço de modo particular todo o trabalho que vocês têm feito. A PASCOM é uma pastoral que entra dentro dessa ação, desse serviço da igreja, que se é preparado para agir na área da comunicação. A igreja fornece subsídios, documentos, diretrizes para que essa ação seja de modo organizada e unida, né? Vem a unidade da igreja. Os movimentos nascem a partir do carisma, dos carismas que são suscitados pelo Espírito Santo dentro da própria igreja. Mas o movimento tem uma característica peculiar, ele já é mais pessoal. Ele é uma ação de uma espiritualidade que fortalece a vida e a ação da pessoa, mas que também se organiza ou se materializa na ação evangelizadora, porque eles também têm diretrizes, têm também documentos que regem e, principalmente, age na paróquia, age na igreja e, portanto, em plena comunhão com o bispo, com o padre, com o papa. Portanto, fazem também parte dessa ação evangelizadora, mas tem como base o carisma, um jeito de ser. Assim, vão surgindo os ministérios, vão surgindo os movimentos, vão surgindo as pastorais, tudo em função da ação evangelizadora, que tem como referência maior o pastoreio de Jesus. E a partir de agora, você vai acompanhar e conhecer as pastorais e movimentos aqui da paróquia São Sebastião. A gente tem muito mais assunto, por isso que vamos dividir, né, padre? Certo. Um pouquinho para cada um a partir de agora. Então, continue acompanhando o nosso YouTube, também o Facebook da paróquia, que em breve a gente volta. Padre, muito obrigada. Obrigado a vocês, com muito carinho, tá? Que Deus abençoe e que esse projeto pasconizando, né, seja frutífero
e possa ser rico, não só para a nossa paróquia de Valentim Gentil, mas para toda a igreja. Deus vos abençoe. É isso aí, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. Até a próxima!